Boa noite a todas as pessoas que estiveram ouvindo esta mensagem. Primeiramente, nós queremos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir a proteção do Divino Mestre Jesus, que possa estar nos intuindo, a fim de que possamos repassar para vocês os ensinamentos do Evangelho do Divino Mestre Jesus. Hoje, eu estou aqui com a minha pretensão de levar alguns esclarecimentos aos irmãos da doutrina espírita e a outras pessoas que por acaso ouvir essas mensagens. Inicialmente, eu quero lembrar aqui sobre as perguntas que Allan Kardec fez aos espíritos, quando ele perguntou para eles quem é Deus, e esses espíritos responderam que Deus é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema. Essa definição foi a melhor que eu já vi, mais sucinta, mais simples, mas muito esclarecedora. Com essa primeira convicção que eu tive, que Deus é um só, Deus é único. Por quê? Porque se Ele é a causa primeira, então não tem duas causas primeiras. Se Ele é a inteligência suprema, não tem duas inteligências supremas. Então, Deus, quando Allan Kardec coloca para nós isto, traz esse conforto para nós espíritas, né? Com essa definição de Deus. A segunda definição que Kardec coloca para nós é quando ele pergunta se nós temos um guia a ser seguido. E os espíritos respondem simplesmente Jesus. Com essas duas manifestações, com essas duas respostas dos espíritos Allan Kardec, despertou em mim um interesse muito grande e vendo que tudo aquilo que nós temos que fazer é seguir os ensinamentos do Evangelho que Jesus colocou. Nós temos um guia, nós temos um mestre que está à frente de tudo. Por todas as nossas dificuldades, por tudo aquilo que possa nos trazer dificuldade, nós sabemos que está na mão de Deus e que Jesus é o nosso guia, o nosso mestre, e que vai nos dirigir por um caminho seguro e firme. E aí então, eu lembrando aqui, estudando o Evangelho, e me surgiu umas perguntas que algumas pessoas me fizeram há uns tempo atrás, sobre a ressurreição e a reencarnação. Eu vendo no vídeo uma pessoa falar sobre que não acreditava na reencarnação, mas ele não explicava por que ele não acreditava na reencarnação. Então eu fui procurar, né, nos ensinamentos que Jesus nos colocou. E Jesus deixa claro para nós que a reencarnação está na Bíblia. E nós lembramos que todos os povos antigos, a maioria dos povos antigos, acreditava na volta daquele corpo ou na volta daquele espírito. No Egito, eles faziam as múmias esperando que aquele corpo um dia ressuscitasse. Os judeus também acreditavam na ressurreição. Eles só não tinham noções completas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, mas não tinham ideia como isto aconteceria. E isto ele chamava de ressurreição. A ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver. Retorno à vida do próprio cadáver, nós sabemos que a ciência demonstra para nós que isto é materialmente impossível. Que
Não tem como um corpo que morreu há muito tempo, que já foi sepultado, que já virou sim, poeira, pó, voltasse ao corpo. Agora, Allan Kardec nos traz um esclarecimento muito claro através da doutrina espírita. A reencarnação é a volta da alma ou do corpo, ou do espírito, à vida corpórea, mas em outro corpo novamente constituído e que nada tem com o antigo corpo. Então, a reencarnação é a volta do espírito que todas as pessoas antigas, nos judeus, no Egito, acreditavam que isso poderia acontecer, a volta deste corpo, desse espírito em um outro corpo. Então, quando nós vamos na Bíblia procurar lá, a gente vai falar sobre a ressurreição, que é outra coisa. Fala sobre a ressurreição de Lázaro. Isso sim pode ser aplicado a Lázaro. Se você era um milagre que Jesus fez, que se Lázaro estava morto, e Jesus ressuscitou Lázaro, é a volta do Espírito naquele mesmo corpo de Lázaro. Mas em Elias, e nem nenhum dos profetas, isto foi possível. Nós temos uma passagem bíblica que fala sobre a transfiguração de Jesus, que ele chama Pedro, Tiago e João para subir ao monte para fazer as orações. Jesus tinha uma predileção por Pedro, Tiago e João, porque eram as pessoas mais que entendiam melhor ele. Ele leva eles lá para o monte, e lá Jesus entra em orações, e Jesus transfigura. Ao transfigurar, ele perde aquela parte material do corpo, ficando somente aquela parte espiritual. E aquela parte vai formar o corpo de Elias e o corpo de Moisés. Os apóstolos ficam com medo, sem entender sobre aquilo. Mas Jesus, que está ali com eles, dá a eles uma segurança. Então eles veem, o texto bíblico não fala o diálogo que eles têm com Elias e nem Moisés, mas eles falam para Jesus: ô mestre, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para Elias, outra para Moisés e uma para você. Eles achavam que ele está tão bom, que queria permanecer ali. Aí, quando um dos apóstolos percebe que Elias estava lá presente ali e Jesus estava aqui, ele interroga Jesus, pergunta para ele: mestre, por que os escribas dizem que o Elias tinha que retornar antes da vinda do Messias? Com isto, o apóstolo estava duvidando que Jesus não era o Messias, porque o Elias estava lá, presente. Então, a palavra de Jesus é assim: Elias já veio e vocês não o reconheceram. Antes fizeram com ele o que quiseram fazer. E o mesmo vai acontecer com o Filho do Homem. Os apóstolos então entenderam, e Jesus estava falando de João Batista, e que João Batista era o espírito de Elias reencarnado. Somente tem outras passagens bíblicas que vai falar para nós sobre a reencarnação, mas somente com essa passagem que está dizendo sobre a reencarnação, ela já é suficiente para mim ter certeza de que nós reencarnamos. Essa passagem que Jesus sobe ao monte e transfigura, que chama transfiguração, e que há a formação do corpo de Elias e de Moisés, também isso é feito na reunião espírita. Só que tem que no espiritismo chama materialização. Porque
Elias e Moisés materializaram na presença dos apóstolos. Até hoje o Espiritismo faz isso. A materialização do Espírito, que você pode conversar com ele, você pode tocar nele. É uma confirmação daquilo que aconteceu lá no monte com Jesus. E Jesus, quando desce do monte, fala para eles: olha, não fala para ninguém o que aconteceu aqui. Porque o povo que estava lá embaixo não estava preparado para aquilo que Jesus estava mostrando para os apóstolos, que existe uma vida espiritual e que a vida continua lá no plano espiritual. Isso nos dá a certeza da existência dessa vida espiritual. Mas o povo não ia entender aquilo. Então Deus é misericordioso e Ele vai nos dando aos poucos os conhecimentos das revelações do Evangelho de Jesus. Muitas vezes nós lemos e passamos despercebido pela razão principal daquela parábola que Jesus contou. E aqui eu quero me lembrar de um amigo, era um fazendeiro, um sitiante, não tinha muitos poderes financeiros, mas era uma pessoa de conhecimentos bíblicos, simples, morava na roça e tinha muito conhecimento bíblico. Eu tive conhecimento com essa pessoa porque ele me procurou por um outro problema e depois nós ficamos amigos. Esse moço chama José Maria. E um dia, conversando sobre Bíblia aqui em casa, sentado com ele, eu tinha lido uma passagem da Bíblia e naquela passagem eu falei: José Maria, eu já li essa passagem muitas vezes, mas foi semana passada é que eu entendi o significado dessa passagem. Mas por que eu li tantas vezes essa passagem só agora eu fui entender o que Jesus queria dizer? Ele, para mim, naquela simplicidade de uma pessoa do interior, uma pessoa assim, falou assim: Dr. Tales, Deus dá a luz às pessoas aos poucos, porque se te dá muita luz, você vai ficar ofuscado e não vai entender. A Bíblia é para a gente ler, reler e aprender aos poucos. Aí eu percebi naquele homem a sinceridade e o entendimento que ele tinha do Evangelho. Infelizmente, esse meu amigo faleceu há pouco tempo. Então aí eu estou falando sobre a reencarnação. Está claro, patente, dentro dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Então, agora, quanto à ressurreição que Jesus coloca e que nós espíritas acreditamos e seguimos esse ensinamento, nós temos em João capítulo 6, versículo 63, uma passagem que Jesus disse: é o Espírito que vivifica, o corpo para nada serve. Nós não acreditamos na reencarnação da carne. Acreditamos sim na ressurreição dos mortos. Segundo, está no credo de Nicéia, que fala: creio na ressurreição dos mortos. E que foi modificado por creio na ressurreição da carne. Então nós acreditamos na ressurreição dos mortos, porque Jesus disse que o Espírito que vivifica, o corpo para nada serve. E Paulo, em Coríntios, 1 Coríntios 15, 42, 44,
ele disse a mesma coisa, ele fala sobre a ressurreição dos mortos. Ele fala assim, semeando um corpo animal, ressuscitará um corpo espiritual. Ele fala, se há um corpo animal, há também um corpo espiritual. E é claro, ele diz, irmãos, eu vos afirmo, a carne e o sangue não herdará o reino de Deus. Então eu acredito no Jesus, na passagem de João, e em Paulo, em 1 Coríntios 15:50. Em 1 Coríntios 15:50. Eu acredito nisso. Isso me trouxe a convicção. Há uma diferença entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição é a ida do espírito para o plano espiritual. A ida do espírito para o plano espiritual. Isso aí é a ressurreição dos mortos. E reencarnação é a volta do espírito à matéria. Então, para nós, isso aí é reencarnação. Nós temos também em Mateus 22:33 e 23:33 a história que os saduceus eram uma seita judia em que não acreditava na ressurreição dos mortos. Os saduceus, então, querendo testar Jesus, querendo saber qual a posição que Jesus tinha e que achando que com isso Jesus ia cair em contradição, eles contam para ele uma história que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 23-33. A história é a seguinte, eles falam, mestre, havia uma mulher que foi casada com 7 irmãos e não teve filhos. O primeiro morreu e não deixou filho. O segundo casou com ela, também morreu e não deixou filho. O terceiro casou com essa mulher, também morreu e não deixou filhos. Ele vai até o 7º, casou com a mulher, todos eles casaram e não deixaram filho. Pode parecer estranho para nós hoje você falar que, mas a crença do povo judeu naquela época, quando uma mulher morria sem deixar herdeiro, o irmão casava com aquela mulher para deixar um herdeiro pelo irmão que morreu. Aí ele pergunta para ele, e lá no plano espiritual? Quem vai ser o marido desta mulher? Aí Jesus falou, olha, vocês não estão entendendo as Escrituras e estão duvidando dos ensinamentos da capacidade de Deus. Aí ele diz, de fato, na ressurreição, as pessoas não se casam e não são dadas em casamento. São como anjos no céu. Jesus diz, você morreu, lá não tem casamento, porque a pessoa lá no céu é como anjo. Anjo de Deus, é um anjo que está no céu. E aí, ele lembra para o saduceu, ele diz para eles, vocês não leram, não viram, na passagem de Moisés na sarça ardente, quando Moisés no deserto viu uma sarça, uma árvore pegando fogo, e que Deus chegou para ele e disse, para ele ir
libertar o povo dele, que era o judeu, do Egito, da escravidão. Com Moisés na dúvida para saber quem estava falando, o que Deus diz para ele? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus, ele não é um Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Meus irmãos, com essas passagens da Bíblia, nós espíritas que seguimos estritamente o que está colocado no Evangelho e que temos por guia, por orientador e por mestre o Divino Mestre Jesus. É o nosso mestre e nós o seguimos com essa certeza. Sempre que você tiver qualquer dúvida sobre qualquer assunto, vai no Evangelho. Procura nos ensinamentos que está no Evangelho. Ali está a verdade. Ali está a sua salvação. Jesus prega para nós o amor incondicional. A fraternidade. Coloca para nós que nós devemos ser fraternos, que nós devemos ter todo o nosso amor, porque é através da caridade. Paulo diz, entre a fé existe três, a fé, a esperança e a caridade, mas o mais importante é a caridade. E Jesus coloca para nós a caridade material, é importante. Também a caridade moral, a caridade espiritual. Mas na caridade material, Jesus deixa claro quando ele diz, que o Mestre disse, já Deus falou, bem-aventurado és tu, porque eu estive nu e tu me vestiste. Eu estive fome e você me deu de comida. Eu estive preso, você foi me visitar. Eu tive sede e tu me deste de beber. Nessa passagem bíblica, Jesus está falando de coisas materiais. Aí, aquelas pessoas que foi separado as ovelhas dos cabritos, as cabras, ele fala para as ovelhas, os seguidores de Jesus, aqueles que praticaram o amor, a caridade, a compreensão, a fraternidade. Ele está pregando a caridade material. Então aquelas pessoas, mestre, quando foi que nós te vimos nu e não te vestimos? Tivemos peregrino e não te hospedamos? Te vimos com fome e não te damos de comer? Doente e não fomos te visitar? A palavra de Jesus, para eles foi assim, todo aquele, por menor que seja, que vocês socorreram, foi a mim que vocês socorreram. É isto que Deus quer de cada um de nós. E aquelas pessoas que deixaram de fazer tudo essas, as mesmas perguntas, Deus é feito para as cabras, para as pessoas que não fizeram aquilo, e que eles perguntam para ele, mas quando foi que nós estivemos nessas condições e não te auxiliamos? E Jesus responde, toda vez que vocês deixaram de fazer isso com qualquer uma das pessoas, por menor que elas sejam, foi a mim que vocês não fizeram. Aos primeiros, ele diz, sejam benditos, venha gozar do reino do céu. E ao segundo, ele fala, seja amaldiçoado e vai sofrer o fogo da gehenna. Meus irmãos, a base e que Deus quer de cada um de nós é a nossa doação. Doação aos nossos irmãos, independente de crença, independente de qualquer outra situação, posse, dinheiro, posição social. Todos somos irmãos e somos iguais perante a Deus. Nenhum de nós pode se vangloriar de ser melhor do que qualquer outro.
Porque no fundo, todos nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas dificuldades. E nós estamos aqui hoje semeando, plantando o que nós vamos colher no futuro, ou nesta vida, ou numa vida próxima. É tempo de plantar. A colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantou. Com essas palavras, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E pedir a Deus que nos ilumine, que nos traz luz, entendimento, que busca para todos nós, todas as pessoas que estão aqui nessa terra encarnado, que estão lutando para a sua reforma íntima, cada um de nós com nossas deficiências, nossas dificuldades, e que nós não temos o direito de apontar o nosso dedo contra as outras pessoas, porque nós também somos pecadores. Mas vamos pedir ao Pai, pela misericórdia de Jesus, que possa nos dar o entendimento necessário para que nós possamos viver cada dia procurando ser melhor do que o dia anterior, procurando a nossa evolução espiritual, verdadeiramente sem querer recompensa, sem procurar entendimento, sem procurar que sejamos apontados como bom, diferente, modificado. Tem uma passagem bíblica que me deixa assim muito coisa, que quando um dos apóstolos disse para Jesus, falou assim: bom mestre. Jesus falou: olha, bom é somente o Pai que está no céu. Com isso, meus irmãos, nós sabemos que nós não somos bons. Temos muito defeito, que nós estamos aqui procurando corrigir esses defeitos. Que cada dia da nossa vida nós buscamos o amor de Deus, o amor de Jesus, compreensão, os ensinos do Evangelho. Que Ele possa nos abençoar, possa trazer luz, trazer paz. No momento que nós estamos vivendo hoje, através dessa crise da doença, dessas dificuldades, vamos agradecer a Deus. Qualquer coisa que seja, como diz Paulo, a tudo dê graças. Vamos dar graças a Deus, porque aí nesse momento nós temos tantas pessoas procurando fazer a caridade, tantas pessoas voltando para socorrer os irmãos que estão necessitados, tantas pessoas estudando, procurando uma cura para essa doença, tantas pessoas procurando uma vacina, uma maneira de acabar com essa doença. Tudo isso é evolução. E é nesses momentos que nós evoluímos mais. São nesses momentos de dificuldade é que nós revelamos a nossa verdadeira identidade, nossa verdadeira alma, nosso verdadeiro sentimento. Essa pandemia é para o bem. É para que nós possamos olhar o outro com carinho, com amor. E buscar sempre esse entendimento, a fraternidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais perante ao Pai. Meus irmãos, agradecemos ao Pai, agradecemos a Deus por essa oportunidade. Que Deus, nosso Senhor, Jesus Cristo, possa estar com cada um de nós, principalmente agora nessa travessia dessas dificuldades, que dá para nós o entendimento que nós estamos passando por uma fase de evolução. E nessa evolução vai separar as pessoas, as ovelhas das cabras. Que Jesus fique com cada um de vocês e que nós possamos estar com Jesus na presença dele, na presença de todos desses nossos irmãos, de todas as pessoas que estão em sofrimento. Que Ele possa nos abençoar hoje e sempre, assim seja.